Olá, amigos Premier, falamos ao vivo aqui do Estádio Olímpico, estamos acompanhando todas as emoções da Copa João Avelange. Torcida do Grêmio comparecendo em bom número, eram esperados 35, 40 mil torcedores. O Grêmio definido pelo técnico Celso Rotti, 1 Darley, 2 Patrício, 3 Marinho, 15 Nenê, 22 Sandro Neves, 19 Anderson Polga, 24 Gavião, 21 Itaqui, 11 Zinho, 10 Ronaldinho, 9 Varley. Agora a escalação do Atlético Paranaense, Carlos Lima. Com Flávio, goleiro 1, 21 Alessandro, Reginaldo 4, Emerson 13, Fabiano meia dúzia, Marcos Vinícius 7, Clóvis 31, Kelly número 10 e Kleberson 16, Pentino 9, Kleber 11. Um jogador que deve fazer falta à equipe do Atlético hoje, Luiz, ainda mais jogando fora, é o Silas, né? Que vinha sendo ponto de equilíbrio dessa equipe, pela experiência, pela qualidade de jogo. Como ele foi expulso na última partida, até mesmo o Lopes coloca o Clóvis, que é um jogador que tem menos experiência do que o Silas, mas é um jogador também brigador. O Atlético não vai, eu acredito, se jogar para o ataque, coisa que naturalmente o Grêmio deve fazer no início. O árbitro Jorge Rabelo vai apitar o início do primeiro tempo. Seus auxiliares Marcos Tadeu Peniche e Fábio Nardi. Tudo ok? Vão começar as emoções de Grêmio e Atlético Paranaense. Saída do Atlético, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Fabiano faz o toque na frente. Tentava o Kelly. Kelly briga, pede a falta. Os dois times precisando da vitória, especialmente o Grêmio. O empate classifica o Atlético Paranaense. O empate dá o 36º ponto ao Atlético Paranaense. Grêmio precisa da vitória para chegar a 34 pontos. Marinho. Alessandro faz o lançamento absoluto na jogada. Nenê. Sandro Neves. Zinho. Gavião. Marinho. Tem o Patrício na direita. Polga tocou na frente. Tentativa do Sandro Neves pela esquerda. Ele faz o cruzamento. Emerson tirou de cabeça. Grêmio vem para cima no início do primeiro tempo. Empurrado pela sua torcida. Lateral cobrado na direção do Polga. Zinho dividiu. Tá valendo o lance. O Atlético tem muita velocidade no contra-ataque. Tem jogadores entrosados. Kleber ficou pedindo aqui na esquerda. Prendeu demais o Kelly. Prendeu errado. O Bentinho fez a movimentação correta ali pelo lado direito. E agora vem a resposta do Grêmio. Varley adiantou demais. Luiz, e o Antônio Lopes, que normalmente não fica no banco de reservas, ele costuma acompanhar o jogo de uma tribuna. Hoje não, ele está aqui ao lado do time, mesmo tendo que aguentar a pressão da torcida do Grêmio. Varley tentou o toque para o Ronaldinho Júnior. Até porque ficar no meio da galera do Grêmio aqui, ele já não saiu muito bem daqui, seria meio imprudente, né? Patrício, 0 Grêmio, 0 Atlético Paranaense. Gavião. Bom corte do Emerson. Tá aqui, voltou o lance. Este é Patrício. Zinho. Buscando espaço pela direita. Varley, um velho conhecido da torcida do Atlético Paranaense. Que lance, Varley! Flávio defendeu! Olha a sobra do Grêmio. Sandro na entrada da área, bateu. Foi displicente na hora da conclusão, Varley Júnior. Ele esperou o goleiro cair, ele só não conseguiu, Luiz, bater embaixo da bola para tirar o Darley da jogada. Talvez ele pudesse bater essa bola na diagonal no chão, mas o Varley, pressentindo isso, ele já caiu, né? Varley bateu, Flávio. Grande lance, você rever a defesa do Flávio. Você vê, tá vendo? O Flávio já estava no chão. A ideia dele era justamente dar uma cavadinha para que ela pudesse passar por cima do Flávio, né? 3 horas no ar. Todos os detalhes antes, durante e depois de Grêmio e Atlético Paranaense. 3 minutos no primeiro tempo. Um lance muito bonito do Varley logo no início do jogo. Aí está Lopes. Ex-técnico do Grêmio, agitado, Antônio Lopes, que é o coordenador da seleção brasileira. Ele quer que o time saia tocando a bola com rapidez e não chutando de qualquer maneira para frente.
0 Grêmio, 0 Atlético Paranaense. Passe longo para o Bentinho. Zinho. Fabiano. Pediu a falta. Jorge Rabelo deu. Foi bem marcado, puxou a camisa do Atlético. Kelly já cobrou, Bentinho. Fabiano. Kelly cai pela esquerda. Recebe. Fabiano se apresenta para a tabela. Marcação forte em cima do Kelly. Bola volta a ser do Grêmio. 4 minutos no primeiro tempo. Ronaldinho passou pelo Marcos Vinícius. Ele disse que foi puxado antes. Ficou aquele empurra, aquele puxa-puxa ali, Cerdeira. O que fazer? Ficou puxa-puxa, mas o puxão do Ronaldinho prevaleceu. Foi um puxão com um pouco mais de força. E o árbitro assistente, que estava mais próximo ao lance do que o árbitro, marcou corretamente. Vem o Grêmio. Bola dominada, chute. E o escanteio. Último toque do Emerson. Zinho, no mano a mano. Zinho começou no Flamengo na ponta esquerda. Consegue o cruzamento para o Ronaldinho. Está jogando o Emerson, falta. Falta clara, muito bem marcada. A gente recebe a notícia aqui na cabine que ainda existem muitos torcedores do lado de fora querendo entrar e que há uma certa confusão no portão 2. Passamos dos 5 minutos no primeiro tempo. Fabiano. Este é Clóvis. Vai para Alessandro. Bentinho cai pela direita. Cleberson pediu no meio. Marcos Vinícius. Clóvis. Trocando passes o Atlético Paranaense. Bola para o artilheiro Kleber. Fabiano pediu, Kleber ganhou na boa o lance, fez a proteção. E o juiz dá tiro de meta. Não, acabou dando o escanteio sim. Pela sinalização pensei que fosse dar o tiro de meta. Escanteio para o Atlético Paranaense. Reginaldo vem tentar a cabeçada. Emerson também. São jogadores altos, assim como o Marcos Vinícius. E o Bentinho, um cobrador habilidoso. Bola na pequena área. Darley. Saída meio atrapalhada, deu um soco na bola. 0 Grêmio, 0 Atlético Paranaense. Zinho. Errou o passe, Bentinho. Bola fica com o Gavião. Polga. Patrício. E tá aqui, jogando no lugar do Fábio Baiano. Faz muita falta o Fábio Baiano, Júnior. Inclusive porque ele... Valeu. Grande lance do Clóvis pro Bentinho. Júnior. Inclusive porque ele adquiriu uma confiança muito grande, né? Vinha jogando por várias partidas já com dor no pubis e teve que dar essa parada em função do agravamento da sua contusão. E é um jogador que se tornou imprescindível no esquema do Roth. O Fábio Baiano, que só vai operar, segundo os médicos do Grêmio, depois da Copa João Avelange. Ele gostaria de operar logo, mas os médicos estão pedindo para que ele continue o tratamento. Quem sabe, se melhorar, pode voltar aí a tempo de jogar pelo Grêmio. Fábio já avisou que só volta ano que vem. Nesta Copa João Avelange, o Atlético sofreu apenas um gol de falta. Luiz, tem que se levar em consideração agora essa batida de falta nesse primeiro tempo, o vento, né? Ronaldinho bateu por baixo, houve o desvio! Olha o gol! Gol! Houve o desvio, o Flávio fez uma grande defesa. Varley, oportunista, estava bem colocado. 1 para o Grêmio, Varley. 0 para o Atlético Paranaense. De novo, a cobrança do Ronaldinho, desvio. Reflexo, grande defesa do Flávio. Varley livre na pequena área. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Júnior.
E a defesa deu uma dormida, né? Por isso que o Flávio ficou ali com raiva. Por quê? Porque ele conseguiu fazer uma defesa já difícil por causa do desvio. E seus companheiros não acompanharam o rebote, o que naturalmente deveria acontecer. Com isso, o Varley com oportunismo, não era nem uma falta tão difícil assim. E por isso o Grêmio aproveitou esse rebote já saindo na frente. Varley que marcou mais apesar de um gol vários na Copa jogadores João Vilela. do Grêmio aparecerem livres na área, a jogada foi totalmente legal. Rui Guilherme. Sexto gol do Varley na Copa João Avelange. Grêmio que agora tem 32 gols marcados e 2 de saldo. Luiz. Bentinho faz o cruzamento para o Kleber. Carlos Lima. O Lopes, tão logo saiu o primeiro gol do Grêmio, ele chamou o Fabiano aqui no canto do campo, lateral esquerdo, e pediu para apertar um pouco mais a marcação. Ele entende que o time do Atlético está deixando o Grêmio jogar. Este foi o 23º gol que o Atlético sofreu no campeonato. Impedimento marcado do Ronaldinho. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. O Grêmio consegue um gol logo no início do primeiro tempo, trazendo a torcida para o jogo, para jogar com o time. E é muito importante, né, Luiz? Quem joga em casa, ainda mais com o estádio da forma como está lotado hoje, sair com essa vantagem, porque vai obrigar o Atlético também a largar um pouco, né, um posicionamento cauteloso para tentar chegar ao empate. Isso vai fazer com que o Grêmio tenha um pouco mais de espaço para jogar na base dos contra-ataques, em velocidade e habilidade, e sobretudo com o Ronaldinho. Kleberson. Gira Alessandro. Kelly. Daí para Fabiano. Ganha na boa e tá aqui. Patrício. Gavião. Marinho. Reginaldo recuando para Flávio. Copa João Avelange, 3 horas no ar. Todos os detalhes de Grêmio e Atlético Paranaense. Varley fez o gol do Grêmio. Marinho. Passamos dos 12 minutos no primeiro tempo. O Guilherme, como é que está o Celso Rotti? Por enquanto acompanha os lances, Luiz. Reginaldo caiu. Marcos Vinícius fez a proteção. A bola é do Atlético Paranaense. O Atlético é um time que tem jogadores que tocam muito bem na bola do meio para frente. É um time entrosado, Luiz, né? E é um time que se movimenta muito quando tem a posse de bola, né? O Grêmio faz uma marcação que começa no Ronaldinho e no Varley. E isso obriga a que os jogadores do Atlético façam essa movimentação. Só que eles não estão tendo precisão na hora desse passe. Aí o que é que está acontecendo? O Grêmio está recuperando essa bola com muita rapidez. E o Atlético praticamente não consegue passar do meio campo quando tem essa saída de bola, como está fazendo o Grêmio aqui. Entendeu? Tem que ter paciência, esperar um pouco a equipe do Grêmio sair para que o Atlético possa organizar ou então criar esse espaço para fazer a jogada. Vem o Grêmio na tabela, Marinho acabou sendo desarmado. Um para o Grêmio, 0 para o Atlético, gol de Varley. Essa disputa aí a gente vai ver o tempo todo. Vai ser o Marcos Vinícius em cima do Ronaldinho, desde o início do jogo, que o Marcos faz uma marcação homem a homem em cima do Ronaldinho. Sandro Neves tenta chegar à linha do fundo. Sandro foi eleito o melhor lateral do último Campeonato Gaúcho, mas tem como principal característica a marcação forte, não o apoio. Aqui no Olímpico, 1 para o Grêmio, gol de Varley, 0 para o Atlético Paranaense. Clóvis. Kleberson. Fabiano voltou o lance para o Kleberson. Marcos Vinícius. Clóvis. Faz o lançamento, impedimento. Estava adiantado o Kleber.
Luiz, este é o jogo de número 28 entre as duas equipes, com 12 vitórias do Grêmio, 8 empates e 7 derrotas. Grêmio que marcou 45 gols e sofreu 29. Cleberson pela direita, ele faz o cruzamento. Darley saiu mal do gol. Quase que essa bola ficou para o Kelly. Bentinho. Falta marcada a favor do Grêmio. Às vezes dá a impressão que o Darley erra o tempo de bola. Eu acho que nessa bola ele estava com dificuldade porque tinha um zagueiro, né, Luiz? Mas ele fez o certo, ele continuou na trajetória da bola, entendeu? Não mudou a sua intenção no meio do caminho. Temos quase 17 no primeiro tempo. Rui Guilherme. Ô Luiz, o Ronaldinho reclamou que a camisa dele foi puxada, mas o Marcos Tadeu Peniche sinalizou para ele: estou vendo. E deu lateral para o Atlético. Bentinho. Falta a favor do Atlético. Bentinho já cobrou. O Kelly. A marcação do Gavião. Tentou ali o drible de letra, acabou perdendo. Zinho. E tá aqui. Esta é a Copa João Avelange. O Grêmio buscando a vitória. Varley fez o gol, ele divide. O Grêmio precisa da vitória, está com 31 pontos. Para o Atlético, o empate é um bom resultado. Se bem, seria interessante para o Atlético ficar nas 4 primeiras colocações. Bentinho pediu e recebeu. Está pedindo aqui na esquerda o Fabiano. Totalmente livre o Fabiano, ninguém viu agora. Cleberson. Passe curto. E tá aqui. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. A sobra ficou com o Itaqui, caiu. A torcida reclama, queria a falta no Itaqui. É uma disputa de bola normal e o árbitro fez bem em mandar o jogo seguir. Reginaldo. Clóvis. Lopes está pedindo uma marcação forte aqui do Atlético. O gol do Grêmio mudou alguma coisa taticamente no jogo, Júnior? Não, Luiz, não mudou muita coisa não. Só que o Ronaldinho, como tem uma marcação especial do Marcos Vinícius, o que é que ele faz? Ele leva o Marcos Vinícius para cima do Emerson ali atrás. Entendeu? O que é que acontece? Como o Marcos Vinícius seria o homem que deveria estar à frente desses dois zagueiros, tem sempre um buraco por ali. Bentinho. Aí Lopes. Zinho. Mas tem um detalhe também, não está arriscando nada. Você vê que o Grêmio recupera essa bola, até mesmo aqui na defesa, e não arrisca um passe mais longo, uma jogada mais rápida. Fica de posse dessa bola para que tenha o momento certo para esse passe sair melhor ainda. Sandro Neves. Ronaldinho tentou o drible, pediu a falta, a torcida reclama. Marinho virando o jogo na esquerda. Sandro Neves. Passou pelo Alessandro. Caiu. O juiz estava perto do lance. E deu a falta para o Grêmio. Varley tentou o giro. Sai o cruzamento. Flávio defende. O Grêmio que nesta Copa João Avelange, Luiz, já marcou 7 gols de cabeça, 3 de falta e 4 de pênalti. Escanteio. E o Atlético deixa 3 jogadores aqui na frente, Luiz, rápidos para essa puxada de contra-ataque. Cobrança de escanteio, a cabeçada para fora. Nenê cabeceando para fora. Tiro de meta para Flávio. E o Celso está conversando com o lateral direito, Patrício do Grêmio, para que a bola corra mais pelo setor direito ali. Anderson Polga. Nenê.
Copa João Avelange, o Grêmio vai vencendo o Atlético. Ronaldinho caiu, Marcos Vinícius também. Segue o lance e a bola está com Marcos Vinícius. Os atletas têm que procurar jogar, né? Porque toda hora ficar caindo, quer dizer, não tem jogo. O público não vê jogo, o telespectador não vê jogo. Vamos jogar bola, pô. Bentinho. Kleberson. Alessandro volta o lance. Kleberson. Este é Kelly. Fabiano. Vem trocando passes o time de Antônio Lopes. E a falta do Marinho. Saiu da grande área já para não perder a viagem. Kleber. Passou bem no primeiro lance. Falta cometida pelo Zinho. O Zinho chegou a pedir desculpas ali, o jogador do Atlético, Luiz. O Atlético deve ter alguma jogada ensaiada, porque vem aqui por trás no segundo pau o Emerson. Essa bola deve ser cruzada para o Emerson. Talvez para que ele ajeite de cabeça para o meio. Bentinho na cobrança. Não saiu a jogada, o Emerson volta agora para a defesa. Fabiano. Kleberson. Fabiano no mano a mano. Consegue o drible. Volta o lance para o Kleberson. São jogadores de habilidade. Kleberson, Kelly, Bentinho, Kleber. O próprio Fabiano que apoia bastante. É o Kelly. Mais uma falta cometida pelo Grêmio. Bentinho. Lançamento para o Kleber. Bola para no peito do Nenê. Clóvis. Reginaldo. Bola não chegou no Bentinho. Fica com o Grêmio. O contra-ataque do Grêmio pode ser perigoso. Impedimento marcado do Ronaldinho. Escolheu a jogada errada. O Itaqui entrava aqui sozinho pelo lado direito. O impedimento foi bem marcado pelo Marcos Peniche, que está tendo muito trabalho nesse primeiro tempo. O Grêmio, no geral, Luiz, está em 13º lugar com o mando de campo. Tem 60% de aproveitamento, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dos 30 pontos que o Grêmio disputou com o mando, conquistou 18. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Mais uma falta marcada a favor do time de Curitiba. E aí a bronca no Marinho. A falta até que não foi uma falta violenta, mas o Marinho reclamou e por isso foi repreendido. Continua sendo repreendido ainda. Kleberson. Bentinho. Tentativa para o Kleber, tirando o Nenê. Gavião completou de cabeça, a bola volta a ser do Atlético Paranaense. Toque de cabeça perigoso para o meio. Darley saiu do gol, foi protegido pelo Marinho. Já passamos dos 27 primeiro tempo aqui no Olímpico. Varley fez o gol da partida. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Fabiano. Copa João Avelange, bola no meio para o Fabiano, vem o Atlético Paranaense, o chute de fora, passou perto, Kleberson bateu por baixo, bola deu um susto no Darley. Darley com a camisa do Grêmio disputou 423 jogos e sofreu 457 gols. Marcos Vinícius. Bentinho, polga na marcação, Bentinho consegue o giro. Kleberson. Darley fica pedindo. Nenê protegeu bem. Posse de bola para o Grêmio. Lima, como é que está o Lopes? Agora calmo, ele ficou meio nervoso até uns 15, 20 minutos, agora está mais calmo, falando pouco.
O jogo é morno e você percebe isso até pela reação da torcida do Grêmio, que não se manifestou muito no primeiro tempo, não. Marcos Vinícius tira. Não, até porque o Grêmio, você acabou de ver agora, Luiz, levou quase 30 segundos para bater uma falta ali, que normalmente você leva 10. Emerson. Daí para Reginaldo. Este é Marcos Vinícius. Emerson pede na frente, bola para o Bentinho. De novo Marcos Vinícius. Vaias da torcida do Grêmio. Recebe Fabiano. Bola tocou no Patrício. O jogador do Grêmio chega atropelando. Não gostou nem um pouco da entrada ali. O Fabiano ficou reclamando com o auxiliar. E ficou reclamando também com o Patrício da dura entrada. Já estão Mais ali uma falta do discutindo, Grêmio. hein? Já estavam ali discutindo, Luiz. Aí, ó. Cedeira, o que o juiz tem que fazer nesse tipo de lance? Olha, as faltas estão se sucedendo. São pequenas faltas, mas que o número está muito grande. Então o árbitro tem que chegar um pouco mais junto, advertir e, se continuar assim, aplicar o cartão amarelo para ver se a bola flui com um pouco mais de rapidez, porque o jogo está muito preso. Ronaldinho. 1 para o Grêmio, gol de Varley, impedimento de Zinho. 0 para o Atlético Paranaense. O jogo, ele é um jogador habilidoso, Luiz, e ele faz dessa habilidade uma arma. O que acontece? O adversário não vai deixar ele progredir e para a jogada com falta. Não falta violenta, mas uma falta que faz com que o jogador não tenha a possibilidade de desenvolver a jogada. Pois é, e aí é que o árbitro tem que estar atento, Júnior, porque o jogador infringir persistentemente as regras do jogo, isso é ruim no futebol e é contra as regras. Então ele não pode permitir, tem que chegar um pouco mais junto para diminuir esse número de faltas. E tá aqui. Zinho. O Celso Roth está agitado, hein, Rui? Tá agitado porque está pedindo que o Grêmio solte mais a bola. Ele quer que a equipe jogue mais por aqui, Luiz, pelo setor direito, onde ele está. E o Grêmio está jogando muito pelo lado de lá, embolando às vezes no meio. Aí o Celso Roth não está gostando disso. Falta no Ronaldinho, que também está irritado. Cartão para o Marcos Vinícius. Alessandro. Marcos Vinícius saiu do lance. O Alessandro jogou a bola assintosamente no chão, lateral direito do Atlético. Quem fez a falta mais uma vez foi o Marcos Vinícius. Aí na sequência, cartão para o Alessandro. Foi aquilo que eu estava falando, né, Luiz? O árbitro tem que chegar um pouco mais junto, advertir com um pouco mais de energia e com o cartão amarelo para evitar isso, porque se deixar acontecer essa persistência em pequenas faltas, irrita os jogadores e acontece isso. Quer dizer, em uma das faltas, os jogadores resolvem então 3, 4 reclamar ao mesmo tempo. Então o árbitro não pode permitir isso. Tem que advertir com mais veemência e com o cartão amarelo, como ele fez agora. Itaquizinho na cobrança. Itaqui batendo de longe. Alessandro ganhou no ombro, segundo o juiz. Protesta Celso Roth, levantando as mãos para o céu. Cerdeira. Olha, foi uma jogada normal e o jogador do Grêmio, ele se preparou inclusive para cair. Quer dizer, ele foi prevendo que realmente iria cair. Eu acho que agiu corretamente o árbitro. Varley fez o gol do jogo. Nós temos 36 minutos no primeiro tempo. Olha, o jogador do Grêmio, o Patrício, foi puxado pela camisa, claramente aqui. Luiz quase rasgou a camisa do lateral e o Jorge Abel não marcou nada, hein? Marcou só o lateral para o Atlético. Kelly tentou um toque de calcanhar. Tá agitado também o Lopes Lima. Nos últimos 10 minutos ele voltou a ficar agitado, reclamando da arbitragem, tentando corrigir o posicionamento do seu time. Patrício. A bola continua em jogo, ela fica com o Reginaldo. Emerson faz o lançamento. A bola volta para ele. Emerson tenta outro lançamento.
Passamos dos 37 minutos. O gol foi de Varley, 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Ronaldinho. O passe para o Patrício. Poucas chances de gol, poucos lances de emoção no primeiro tempo. Celso Roth continua parado ali, ele não vai e volta, ele está ali o tempo inteiro. O Lopes deu uma recuada agora. O máximo que ele volta, Luiz, são uns 3 ou 4 passos ali para trás e mais nada. Kelly. Tentou o lançamento para o Bentinho. Toque do Clóvis de calcanhar. Lopes pede para que o Atlético avance. Clóvis perdeu para o Zinho. Pode ser perigoso o ataque do Grêmio com o Varley. Um jogador de habilidade e de velocidade, cortou para o meio, tentou o Ronaldinho. Estava atento o Alessandro. Varley que jogou no Atlético do Paraná, Luiz, em 1998, quando foi campeão paranaense. A primeira vez que enfrenta o ex-clube. Mas foi vendido para a Udinese, esteve no São Paulo, na Udinese. Impedimento marcado do Fabiano. Não vale nada na sequência do lance. E aí, Cerdeira, estava impedido? Tava um pouquinho à frente no momento do lançamento. O Atlético bota velocidade no fim do primeiro tempo, busca o empate. Temos 40 minutos no primeiro tempo. Kelly. Com a bola na direita. Cleberson espera o cruzamento. Bentinho também. Sai o cruzamento na direção do Bentinho. Lance perigoso. Estava atento e bem colocado o Patrício. Escanteio para o Atlético Paranaense. Bom cruzamento. Um lance de perigo. 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético. Você reviu o corte do Patrício. Bentinho cobrando o escanteio. Emerson fica na entrada da pequena área. Sai o cruzamento fechado. Falta cometida pelo Fabiano. E o Lopes dá uma bronca agora no seu time. Cobrança do Darley, tentando o Ronaldinho na frente. No bate e rebate, Ronaldinho acredita. Usou o ombro ali o Reginaldo Cerdeira. Usou corretamente, a bola estava em condições de ser jogada e houve uma disputa normal e jogada perfeitamente bem acompanhada pelo árbitro, que não marcou nada. Alessandro. Bentinho pediu, Alessandro prendeu, tocou no meio. Kelly. Bom desarme. E tá aqui. Sem opções, ele vai voltar o lance. Ele está correto fazer isso, até porque seria uma jogada arriscada ele jogar essa bola aqui na saída do Patrício pela direita. Se ele erra o passe, o que acontece? Ele já provoca um contra-ataque da equipe no lugar de um jogador de defesa, que era justamente o Patrício, que tinha se projetado, preferiu ficar com a posse de bola. Clóvis. Alessandro. Errou o passe para o Bentinho. 42 minutos no primeiro tempo. Varley pediu uma falta. O auxiliar aqui
O Peniche deu o último toque do Varley. Não houve falta, é uma disputa normal. E o assistente esteve bem. Reginaldo. Marcos Vinícius tenta sair no toque de bola, o Atlético Paranaense. Alessandro. Reginaldo. Este é Fabiano. Bentinho está desmarcado. Recebe agora. De novo o Reginaldo. Kelly buscando espaço aqui pela esquerda. O Atlético vai trocando passes até o desarme do Grêmio. E tá aqui. Boa antecipação do Emerson, na sequência o passe errado. O único problema do Grêmio é que não consegue articular uma jogada quando rouba essa bola, né? Tá muito marcado o Ronaldinho. Júnior já falou que o Marcos Vinícius não desgruda, agora ainda chegou o Reginaldo. Mas eu acho, Luiz, que o Lopes vai ter que dar uma modificada nisso, porque ele está prendendo um jogador de armação, que é o Marcos Vinícius, na marcação. O que é que ele pode fazer? Olha a bola para o Varley. Júnior. Ele pode fazer o seguinte, ele puxa um lateral para fazer a marcação e solta o Marcos Vinícius. Até porque os dois laterais, somente o Alessandro fez um bom cruzamento. Do lado de cá não teve praticamente nenhuma jogada, né, com o Luciano aqui, com o Fabiano. Não conseguiu realizar uma jogada desse lado esquerdo. Quer dizer, saltaria o Marcos Vinícius, que é um jogador de armação, para que ele saísse um pouco dessa função de marcação do Ronaldinho, porque anula o Ronaldinho, mas com a desvantagem no placar. Fim de primeiro tempo, antes dos 45 minutos. Fim de primeiro tempo aos 44 e 48. Acaba o primeiro tempo, 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético. Começam as emoções do segundo tempo. E a posse de bola já é do Atlético Paranaense. Rui Guilherme. O Grêmio também voltou para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro. Deixa eu ver se dá para ouvir aqui o Celso Roth, rapidamente, para ouvi-lo, para saber a orientação para este segundo tempo, depois do ataque do Grêmio, Luiz. Ronaldinho toca para o Varley. Rui. Celso, orientação para a equipe no segundo tempo. O time está com uma consistência boa, está com defeito de marcação na cabeça da área, porque o volante que faz a marcação individual no Ronaldo, quando eles têm a posse de bola, sai para jogar e o Ronaldo fica. Então nós fizemos a mudança, botamos o Ronaldo em cima do último homem e o Varley fazendo essa função, porque o Varley também tem boa técnica. Júnior. Não, só em relação ao que o Lopes falou, eu acho que até em termos de marcação o Atlético se comportou legal. Tá faltando lá na frente, né, Luiz? Que os jogadores não estão conseguindo organizar. A marcação do Atlético está até regular. Você vê, inclusive, que os próprios jogadores do Grêmio, quando tem essa posse de bola, pela boa marcação, são obrigados a fazer com que o jogo fique mais lento, porque não tem muita opção nessa saída de bola. 1 para o Grêmio, gol de Varley, 0 para o Atlético Paranaense. Nós temos 1 minuto no segundo tempo. Falta para o Atlético e mais uma vez Emerson e Reginaldo vão tentar a cabeçada. O Kleber fica na marca do pênalti, Marcos Vinícius também se desloca. Só que o cruzamento veio baixo, o Gavião tirou. Alessandro. Copa João Avelange, 3 horas no ar. Vem o Atlético, cruzamento para o Marcos Vinícius. Tiro de meta para Darley. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. E o Zinho tá sentindo, hein? Tá ali mancando um pouco em campo. Bateu o pé forte na grama. Ele torceu o pé naquela dividida ali, um pouco antes dessa falta acontecer. E o Paulo Nunes já está se aquecendo ali no banco, Luiz. Todos os detalhes do Grêmio com o Rui Guilherme, as notícias do Atlético Paranaense. Você acompanha com o Carlos Lima. 2 minutos. Segundo tempo, Varley. Tem o Ronaldinho pedindo na frente. Condição legal. Ronaldinho recebeu, caiu. Pênalti. Pênalti a favor do Grêmio. No lançamento do Varley para o Ronaldinho.
Houve o choque e o pênalti foi marcado. Cerdeira. Não, pênalti muito bem marcado. Realmente o Rabelo estava próximo à jogada e na hora apitou e marcou o pênalti corretamente. Nós estamos revendo o lance. Júnior, para você alguma dúvida? Não tem dúvida nenhuma, Luiz. Pênalti cometido pelo Fabiano. Ele foi até sutil em fazer o pênalti, né? Porque ele deu aquela encostada tirando completamente o Ronaldinho da posição, tá vendo? Ele foi sutil mesmo, né? Por isso, inclusive, que os jogadores do Atlético estão reclamando. Ronaldinho, Luiz, que já marcou 2 gols de pênalti na Copa João Avelange, dos 4 que o Grêmio já marcou. Os outros 2 marcados por Zinho. Ele tentou mostrar, né, que estava na corrida e na verdade ele encostou, mas porque correu. Mas independente de qualquer coisa, o pênalti foi muito bem marcado. Ronaldinho batendo pênalti para o Grêmio. Ronaldinho contra Flávio. O Grêmio pode marcar o segundo aqui no Olímpico. Autoriza o juiz. Ronaldinho bateu o pênalti. Gol! É do Grêmio! Ronaldinho! Ele tira uma camisa com outra por baixo e joga a camisa para a torcida. Ronaldinho de pênalti faz. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. O procedimento da camisa é legal, Cerdeira? O procedimento é legal. E realmente não houve perda de tempo, que é isso que o árbitro tem que ficar atento. Não houve perda de tempo. Ele tirou a camisa rapidamente, jogou para a galera e tá tudo certo. Júnior, 2-0 Grêmio. Era tudo que o Grêmio queria, né? Conseguiu um gol no início do primeiro tempo, um gol no início do segundo tempo, conseguiu o máximo com o mínimo esforço, né, Luiz? Quer dizer, apesar dessa jogada, apesar não, né? Essa jogada do segundo gol, quer dizer, grande mérito da jogada pro Varley, que conseguiu enfiar uma bola açucarada pro Ronaldinho. Vai complicar pro Atlético, porque vai ter que sair, aí o Grêmio agora vai se fechar mais ainda. O Alessandro tinha marcação de 5 jogadores do Grêmio. Rui Guilherme. Ronaldinho marcou o 8º gol dele na competição, Luiz, o 3º de pênalti. Grêmio agora tem saldo 3, 33 gols marcados. Kleberson. Com pouco espaço, ele ganha o escanteio. Foi inteligente agora o Kleberson. Carlos Lima. O banco do Atlético não reclamou da marcação do pênalti. Foi o 24º gol sofrido pela equipe paranaense. Temos agora 5 minutos no segundo tempo. Festa da torcida do Grêmio aqui no Olímpico. Kleberson batendo o escanteio. Reginaldo espera o cruzamento. Ele veio mais uma vez baixo. A sobra é de Kleberson. Houve o desvio. Reginaldo desviou de cabeça. E o Polga cabeceou para trás para o Darley. Copa João Avelange, 2 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense aqui no Olímpico. Esse é o resultado que o Grêmio precisa. Vitória é um resultado importante para o Grêmio. O Grêmio chegaria a 34 pontos, se aproximando da vaga. Falta do Ronaldinho. Mas tem 2 partidas, né, Luiz? O Grêmio faz uma fora e uma em casa. Possivelmente jogaria por 2 empates. Carlos Lima, como é que está o Lopes agora? Olha, quieto, surpreendentemente quieto, sem falar com o time depois que tomou o segundo gol. Também com o barulho da torcida do Grêmio, não sei se adiantaria ele falar alguma coisa, né, Luiz? 6 minutos, segundo tempo. Kleberson. Tentou o lance de efeito o Ronaldinho. Foi perfeito o desarme do Reginaldo. Reginaldo tira de cabeça. Alessandro completa. Para o Atlético agora seria importante um gol até uns 15 minutos, não, Júnior? Era o ideal, né, Luiz? Para que pudesse ainda tentar sair para o empate. Você sabe que o placar de 2-0, a gente fala sempre que é um placar muito ingrato, né? Principalmente para quem tá vencendo, porque se toma um gol aí fica aquele medo que o adversário cresça na partida e possa chegar ao empate, o que normalmente acontece. É possível até que o Atlético consiga a classificação com 35 pontos. Mas depende de outros resultados.
O Atlético não vence o Grêmio aqui no Olímpico desde o dia 27 de fevereiro de 83. Naquela oportunidade ganhou por 2-1. De lá para cá, já são 17 anos de tabu aqui no Olímpico. Marcos Vinícius. Todos os detalhes do Atlético Paranaense com Carlos Lima. As notícias do Grêmio você acompanha com Rui Guilherme. Zinho. De novo Zinho. Anderson Polga. Erra o passe. Rui. Celso Roth já se irritou de novo, Rui. É, exatamente, Luiz. São os passes errados. Bentinho. Boa bola para o Kleberson no meio. Alessandro. Ele busca a tabela também pelo meio. Está reclamando do seu time o Celso Roth. Alessandro tocou no meio. Marinho. Zinho. Ronaldinho. Itaqui passava pedindo pelo meio. Demorou novamente. De soltar essa bola, que tinham dois companheiros pelo lado esquerdo aqui. Um era o Varley e o outro o lateral esquerdo, que estava se apresentando aqui em condições de sair para o jogo. Kleberson. Vaias da torcida do Grêmio. Mais uma vez fica trocando passes o Atlético Paranaense. Kleberson. Fabiano. Bonito giro do Kleberson. Consegue o cruzamento de primeira, mas a bola fica com o Darley. Varley fez o primeiro gol do Grêmio. O Ronaldinho de pênalti marcou o segundo. Este é Reginaldo. Alessandro. Bentinho. Lopes deve mexer daqui a pouco no Atlético Paranaense. Escanteio. Pediu para o auxiliar técnico Carlos Riva conversar com algum jogador que está se aquecendo atrás do gol. Ele vai tirar alguém de frente, né? Possivelmente o Bentinho, e colocar um outro homem de frente para ver se... Reinaldo. Kleberson batendo o escanteio. Houve o desvio para trás. Darley dá um soco na bola. Dividida dura. E o jogo perigoso cometido pelo Reginaldo, que foi cercado pelos jogadores do Grêmio. E na verdade o Jorge Rabelo marcou anteriormente um toque de mão, uma tentativa de toque de mão do jogador Kleber do Atlético Paranaense, lá quase na pequena área. Vamos rever o lance. Toque para trás, aí o Darley vem, sai. A tentativa marcada lá, braço esquerdo erguido, depois a dividida em cima do Sandro Neves. Pegou, hein? E essa dividida foi uma dividida muito bruta, quer dizer, era uma falta para cartão amarelo com toda certeza. Lembrando que hoje o Lopes não tem no banco o Lobaton. Seria uma boa opção, está machucado o Lobaton. Daqui a pouquinho, na próxima paralisação, eu dou a lista completa. Vão precisar de um tempinho. Segundo tempo, 13 minutos. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Bola para o Zinho. Ganha Alessandro. Copa João Avelange. Grêmio, apoiado pela sua torcida, vai vencendo aqui no Olímpico. Este está aqui. Anderson Polga. Zinho, bom toque de primeira para o Gavião, que perdeu a bola para o juiz. Foi a segunda, né? Porque há um minuto atrás ele cortou um toque de bola do Atlético ali no meio campo também. Uma bola bateu nele e agora ele estava próximo à jogada e a bola foi em cima dele, não teve como sair. Agora realmente também é um azar do árbitro, né? Que num campo desse tamanho, quer dizer, os jogadores procurem fazer a jogada próximas a ele. Aí realmente é azar do árbitro. Primeira alteração, Valber, número 20, em lugar de Clóvis, 31 no Atlético. Olha só, o Valber jogou no Mojimirim, no Corinthians, no Yokohama Flugels, no Palmeiras, no Vasco, de novo no Yokohama, no Goiás, no Yokohama Marinos, no Mojimirim e no Atlético Paranaense.
mexida que torna o Atlético mais ofensivo, Júnior. O Valber tem características, né, Luiz, mais ofensiva, de um homem de criação, de chegada lá perto do gol. 15 minutos, segundo tempo aqui em Porto Alegre. Esta é a Copa João Avelange e você pode e deve participar. www.sporttv.com.br. Mande a sua pergunta para o Júnior, para o Cerdeira. Fabiano, Bentinho. Boa bola. Kleber passou bem no primeiro lance, perdeu no segundo. A sobra é do Atlético Paranaense. Alessandro. Vaias da torcida do Grêmio, marcação tripla em cima dele. Falta marcada a favor do Atlético Paranaense. Foi uma falta bem marcada. Cleberson na cobrança na pequena área, no alto, é do Darley. Ele tenta uma reposição veloz. Errou o passe e errou feio o passe para o Ronaldinho, que gostou e aplaudiu. Aí no lance anterior, Luiz, o assistente, cumprindo muito bem a circular 710 da FIFA, entrou no campo e marcou a distância da barreira. Foi muito bem feito, né, pelo árbitro assistente. Fabiano. Marcação é do Patrício. O incansável Itaqui chega lá. E o Itaqui está fazendo uma coisa, Luiz, que a gente vê muito na Europa, né? Que é aquela quando os jogadores dobram a marcação, quer dizer, um fica na atenção da bola e ele vem por trás para poder roubar essa bola ou então matar a jogada, como aconteceu um pela esquerda aqui e agora ali pelo lado direito do Grêmio. O juiz acabou dando a falta, a bola já está em jogo. Valber. Cleberson, boa bola. Alessandro no cruzamento para a marca do pênalti. Então o Varley volta para ajudar na marcação. Cleberson. Grêmio recua. Alessandro ganhou no ombro. O toque foi do Zinho. Grêmio 2, Atlético 0. Ruim o cruzamento do Alessandro. O Alessandro jogou no Vasco de 97 a 98, no Campo Grande em 98, no Ituano em 99, no Mirassol em 99, no Bangu este ano. Foi contratado este ano pelo Atlético Paranaense. E quase foi dispensado. O Lopes que o reintegrou ao time paranaense. Oi, Guilherme, como é que está Celso Rotti? Olha, o Celso agora acompanha só os lances, né? Tá mais tranquilo, mais calmo. O Grêmio tá vencendo de 2-0. É o Rodrigo Mendes, são duas reservas do Grêmio. Rodrigo Mendes teve uma passagem de muito sucesso aqui pelo Grêmio em 98. Agora está na reserva no ano 2000. Varley passou bem pelo Marcos Vinícius. O cruzamento forte demais para o Ronaldinho. Sai o cruzamento por baixo para o Ronaldinho. Kleber. Fabiano ganha a dividida, perde na sequência. Lance legal. Patrício erra o passe, devolve a bola para o Fabiano. O segundo tempo melhorou, não, Júnior? É pouca coisa, né, Luiz? O Atlético não consegue criar as jogadas lá na frente, de liberdade pelo menos para chegar numa finalização. As jogadas quase sempre morrem nos jogadores de marcação do Atlético, né, do Grêmio, que são jogadores que estão sempre fazendo. O Itaqui, o Polga, são jogadores que estão ali justamente para matar essa jogada e não conseguem desenvolver mais do que isso. Precisaria uma participação maior, não só do Alessandro, mas do Fabiano pelo lado de lá, mas nem eles mesmos estão conseguindo fazer com que essa jogada possa chegar para um cruzamento. O Alessandro acabou de errar um cruzamento há um minuto atrás. Olha o Gavião puxando o contra-ataque do Grêmio. São 6 do Grêmio contra 6 do Atlético. Gavião erra o passe. Cerdeira, aquela falta do Varley foi para cartão amarelo? Foi para cartão amarelo, foi por trás, uma jogada dura e foi bem aplicado o cartão pelo árbitro.
Confirmando, Luiz, que foi o primeiro cartão amarelo do Grêmio. Varley, número 9. Segundo da partida, o Alessandro recebeu aos 35 do primeiro tempo. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Este é Valber. Ele pediu o passe no meio. Sai a inversão para o Kleber. Nenê tirando. Tome contra-ataque do Grêmio. O Ronaldinho foi inteligente, correu para o seu próprio campo. São 3 contra 2. O toque no meio pro Zinho. O Ronaldinho tá livre na direita. Zinho devolveu pro Varley. Gol! É do Grêmio! Varley, numa jogada muito bem trabalhada. Um contra-ataque de rara precisão. Varley, Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Júnior. Você disse tudo, Luiz. O nome do jogo tá aí, Varley, né? Fez um, iniciou a jogada do terceiro, né? Participou do segundo. Muito pouca coisa a acrescentar. Muito bem trabalhada a jogada em velocidade e com inteligência. Todos pensavam que a bola iria sobrar para o Ronaldo do lado de lá. E o Zinho fez o passe justamente contrário à ideia de todos. E o Varley, com categoria, aproveitou. Rui Guilherme. Foi o 7º gol do Varley na competição. O Grêmio que agora tem 34, saldo 4. E vem o Grêmio. Ronaldinho, que deixada! Que inteligência! E tá aqui na entrada da área. Vem o Grêmio com perigo. Patrício. 3 para o Grêmio, 0 para o Atlético. Copa João Avelange. Carlos Lima. O Lopes virou aqui para os seus companheiros de comissão técnica e falou: é o tipo do lance que não adianta nem tentar fazer a falta. O Atlético toma mais um, é o 25º na Copa João Avelange, diminui o saldo para 4. Ronaldinho tá ali discutindo. Aconteceu alguma coisa que o Emerson tá meio injuriado ali com ele ali. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa ou que ele falou, porque realmente não deu para perceber. Agora que o Emerson quase agrediu o Ronaldinho, isso também foi uma realidade. Fez uma deixada sensacional pro Itaqui. Não sei se na sequência falou alguma coisa pro Emerson. Chegamos a 24 no segundo tempo. Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Torcida pede mais um. Alessandro tira. O Atlético não se entrega. O jogo fica mais aberto agora. Veja como o Grêmio volta rapidamente para sua defesa. Voltaram 6 jogadores com grande rapidez. Alessandro. Cruzamento no segundo pau. Tira Gavião, a torcida gosta. Sandro Neves. Falta do Alessandro. Polga furou. Marcos Vinícius. Mas ali não é muito a dele não, né, Luiz? Ele e Gavião ali estão fazendo um trabalho interessante de revezamento nessa marcação aos jogadores do Atlético que se aproximam ali perto da área. E isso facilita principalmente o trabalho do Marinho e do Nenê ali atrás. Porque a jogada já chega quebrada, não chegam os jogadores com liberdade, com ela dominada. E isso ajuda, vai. Mais um chute de fora, Darley. Escanteio. Acreditou o Kleberson. Escanteio para o Atlético Paranaense. E esses dois jogadores, nessa função que foi pré-determinada ali pelo Celso, eles fazem bem e eficiente. Aí aparecem as suas deficiências. Valber volta o lance. Sai o cruzamento fechado. Acredita na jogada, Emerson. O zagueiro tentou o drible, também não é muito a dele. Zinho. Emerson ganha para o Atlético. Rinaldo. Último toque do Rinaldo. Eu acho que depois daquela discussão que aconteceu ali,
Se o Emerson tiver uma oportunidade... E o árbitro tem que estar atento, porque ele presenciou ali aquela muvuca, né? E ele tem que estar de olho nesses dois jogadores. Dividiu o Ronaldinho. O Alessandro achou que ele ergueu demais a perna. Emerson tira. Olha o Kelly. Faz o toque à frente, condição legal. O Rinaldo apareceu na mesma linha na hora do lançamento. Foi dado o impedimento. O Luiz, a mim pareceu um pouco adiantado o atacante do Atlético. Temos quase 27 no segundo tempo. Você vê na hora do lançamento, Cerdeira está certo, eu estava errado. Rinaldo um pouco adiantado. Na verdade, a diferença na tonalidade do gramado ajuda muito a visualização do impedimento. Júnior, jogo resolvido? O jogo estava resolvido, Luiz, até com os 2-0. Porque quando o Grêmio fez 2-0, se esperava uma reação até do Atlético em termos ofensivos. Aconteceu muito pouca coisa favorável ao Atlético na parte ofensiva. Ainda mais com 3-0. Quer dizer, o risco do Atlético agora é tomar uma goleada. Patrício escorregou na hora do cruzamento. Tiro de meta para Flávio. Porque tem uma coisa, Luiz, do jeito que está equilibrado, saldo de gols vai ser importante até para você ter uma definição de vagas e posição para quem vai ser privilegiado na outra fase. Quer dizer, por isso é que eu estou chamando a atenção de por acaso o Atlético tomar não só os problemas que trazem uma goleada, mas também futuramente. Vem Marinho, vem o Grêmio. Prendeu na hora do lançamento. Zinho pediu e recebeu. Ronaldinho se apresenta, Zinho faz o toque para ele, para Varley, que devolução para o Zinho. O drible foi desarmado, tá jogando muito Varley. Lançamento para Rinaldo, tem contra-ataque do Atlético Paranaense. Ele tem muita velocidade, mas não tem ninguém para fazer o cruzamento. O Kelly e o Kleberson estavam chegando ainda na intermediária. Bonita festa da torcida do Grêmio. Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Fabiano, travado na hora do cruzamento, escanteio para o Atlético. Vem aí Cocito no time do Atlético. Mais um escanteio para o Atlético, bola fechada, Danley dá um tapa na bola. Outro escanteio. E o Celso pede para o Grêmio se fechar ali, Luiz, não dar espaço. Valber. A torcida do Grêmio canta o hino do clube. Festeja essa vitória por 3-0 aqui no Olímpico. Aliás, Cerdeira, estava olhando agora para o Valber e para o Danley. Lembra daquela confusão aqui no jogo entre Palmeiras e Grêmio, envolvendo os dois atrás do gol? Lembro muito bem, porque o árbitro do jogo era eu, né? Então, como lembro daquela confusão? Sai Kelly, número 10, entra o jogador número 15, Cocito, no Atlético. Cobrança do Kleberson. Repara, Luiz, a atuação do assistente do Marcos Peniche. Exatamente o que a FIFA quer. Danley tirando na pequena área. Zinho completa de primeira. Ronaldinho. Mata, protege. Categoria. Falta em Ronaldinho. O Grêmio joga todas as suas fichas, né, Luiz? Para confirmação matemática. Que drible do Varley. Varley bateu cruzado. O que me chama a atenção, até com a subida de produção do Varley, é que o Ronaldinho o acompanhou nessa subida de produção, né? Não só da equipe do Grêmio nesses últimos... e faz as jogadas com o Varley, jogadas rápidas, de habilidade. Eu me lembro, inclusive, a deixada que o Ronaldinho deu no jogo contra o Goiás por razão do segundo gol do Varley naquela mesma partida. E isso faz com que o Grêmio fique um pouco dependente desses dois jogadores de frente, viu? Porque senão os jogadores de trás dificilmente terão condições de organizar, a não ser o Zinho, logicamente, mas os outros jogadores têm uma certa limitação
de criatividade, de fantasia ali no meio campo. Fica um pouco dependente desses dois jogadores, dessa fase boa que eles estão passando. Kleberson errou o passe para o Valber. O Marinho está fazendo embaixada hoje. 3 para o Grêmio, 0 para o Atlético. E olha a chance do quarto. No talento de Ronaldinho, entrou cara a cara, tentou bater, foi travado na hora do chute. Perfeita a participação do Reginaldo. Demorou, né? Porque o Varley estava sozinho do outro lado e ele teve chance de fazer o passe agora de perna esquerda, antes que o Reginaldo chegasse. Escanteio para o Grêmio. Desculpa, Luiz. E o Reginaldo realmente muito bem observado. Ele, apesar da entrada ser por trás, tocou exclusivamente na bola. Ver o escanteio cobrado pelo Zinho. Copa João Avelange. 3-0 Grêmio. Zinho batendo o escanteio na entrada da pequena área. Itaqui. Patrício pediu e recebeu na direita. Fabiano. Luiz, quase 35. Carlos Lima. E a diretoria do Atlético promete, no caso da conquista da Copa João Avelange, um prêmio de R$1 milhão. Seria dividido entre os jogadores. E no caso do vice-campeonato, R$500 mil. Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. O Celso Roth deve colocar agora o Paulo Nunes na equipe, número 7. Alessandro. Rinaldo. Puxado pela camisa. Paulo Nunes que entra mesmo, Luiz. Já está correndo ali atrás do gol do Danley. Já está correndo o jogador. Vai entrar na equipe do Grêmio. Esse Alessandro fazendo o cruzamento. Danley no alto é dele. Boa saída. Ele sempre tenta essa reposição veloz para o Ronaldinho. Cocito. 2 bonitos dribles do Cocito. Falta do Anderson Polga. É o Paulo Nunes. Domina Zinho para o Grêmio. Ronaldinho. Zinho. Ronaldinho. Fabiano recupera para o Atlético. Perde na sequência. Houve a falta do Patrício. Falta dura, falta para cartão amarelo. Entrou solando ali o Cocito. Luiz. Rui Guilherme. Vai entrar Paulo Nunes com a número 7 na equipe do Grêmio. Vai sair Itaqui com a número 21. Brigou muito Itaqui. Foi um guerreiro. Ele completa esse meio campo. Ele sendo um jogador de um pouco mais qualidade. E isso faz com que o meio campo tenha uma consistência na parte defensiva. Paulo Nunes, no ano 2000, já disputou 37 jogos e marcou apenas 3 gols pelo Grêmio. Paulo Nunes, que toque sensacional de calcanhar. Vem o Grêmio, cruzamento, Varley. Ele raspa de cabeça, Zinho. Ameaçou de primeira, tentou o drible, perdeu. Na sua primeira jogada, um grande lance de Paulo Nunes. Paulo Nunes, computando a passagem anterior, fez 195 jogos e marcou 73 gols. Repetindo que este ano foram 37 jogos e apenas 3 gols. Não teve não. Paulo Nunes. Esta é a Copa João Avelange. Luiz, aquele jogo a qual você se referia da confusão do Valber com o Danley foi em 95 pela Libertadores da América, em que o Grêmio fez 5-0 no Palmeiras aqui e depois acabou ficando com a vaga. Veio o Atlético pela esquerda, o cruzamento para o Kleber. Bola sai, escanteio para o Atlético Paranaense. O técnico do Palmeiras era o Carlos Alberto Silva, que comandava o Valber na época. Recebeu a torcida do Atlético, cruzamento fechado.
E a bola não chega no Reginaldo. O Lopes ainda está mandando o time para frente. Mais uma cobrança de escanteio, bola fechada no segundo pau, Kleber cabeceia. Bola cruzada, pegou no Gavião e saiu. Não teve a direção do gol, ela cruzou toda a pequena área do Grêmio. Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Bola na direção do gol, Danley cedendo mais um escanteio, a pressão é do Atlético. Temos quase 40 minutos, segundo tempo. O Grêmio vai conquistando uma importante vitória aqui no Olímpico. Cleberson cobrando o escanteio. Cocito. Volta bem a jogada na direita para o Cleberson. Passamos dos 40 minutos. Rinaldo. Valber volta bem o lance. Cleberson, chute cruzado. Tirou Marinho. Zinho. Bola cabeceada para trás. Flávio. Flávio começou no CSA de Alagoas. Copa João Avelange. Torcida do Grêmio grita olé. Paulo Nunes. Tentou o passe e errou o lançamento para o Sandro. Bom drible do Marcos Vinícius. Já passamos dos 41, segundo tempo de jogo, 3 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense do Valber. Falta perigosa na entrada da grande área. Cerdeira, houve a falta? Houve a falta na entrada do Paulo Nunes, falta bem marcada. Leva perigo. Bom momento a favor do Atlético Paranaense. Darley foi revelado pelo Grêmio. Rodrigo Mendes já conversa com Celso Rotti, Luiz, número 26. Bom momento a favor do Atlético Paranaense. Já passamos dos 42, o Atlético buscando o seu primeiro gol. Darley praticamente no meio do gol, sai a cobrança! Tiro de meta para o Grêmio. Luiz. Oi, Guilherme. Vai sair Zinho com a número 11 e vai entrar Rodrigo Mendes com a número 26. Alessandro. A bola passou pelo Kleber. Polga. Zinho. Nenê. Lançamento para o Ronaldinho. Ronaldinho e Reginaldo. Reginaldo toca de cabeça. Este é Marcos Vinícius. Alessandro. E o Kleber vai terminando a partida sem conseguir marcar o seu 50º gol com a camisa do Atlético Paranaense. Vai ficar para o jogo de quarta e quinta na Baixada contra o Internacional. Rodrigo Mendes entrando quase aos 44 do segundo tempo. E quem vai entrar também vai ser o Astrada. Já está correndo ali para conversar com o Celso Rotti. Se o Astrada conversar muito com o treinador, o árbitro vai acabar o jogo. O primeiro tempo ele terminou antes dos 45. Troca passes o Atlético. Esta é a Copa João Avelange. Marcos Vinícius. Cocito. Sai o cruzamento.
Vai entrar Astrada Júnior, um jogador que já disputou 2 Copas do Mundo, entrando aos 45 do segundo tempo. Ele vai ter que tentar de alguma forma, Luiz, reverter um pouco essa situação, porque é um jogador que tem qualidade, inclusive alguns clubes da Argentina estavam novamente interessados no seu retorno à Argentina, porque é um jogador de qualidade. Talvez não tenha conseguido se adaptar bem ao esquema de jogo, quer dizer, ao futebol brasileiro, certas coisas, mas é um jogador de qualidade, disso eu não tenho dúvida, tanto que fez parte da seleção argentina pelo bom tempo. Quem saiu foi Varley com a número 9, muito aplaudido pela torcida, e entra a Astrada, número 18. Quando o juiz apita o fim do jogo, aos 45 do segundo tempo, acaba o jogo aqui no Olímpico. Vitória do Grêmio, 3 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense.